Pode começar, Kelly. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos. Foi agora? Boa noite aos amigos encarnados e desencarnados, tanto aqui na nossa casa, quanto nos nossos lares, né? Porque nós sabemos que nós não estamos... Oi? Não estamos só. Estão me ouvindo bem, gente, em casa aí? Dá um ok aí. Estou ouvindo sim, tá bom. Então, né? Vamos começar a nossa reflexão da noite. Eu não tenho aqui a pretensão de ser uma palestrante, na verdade, eu estou servindo de médium, de intermediária, né, para estar trazendo algumas reflexões referente a esse tema, que é o capítulo, né, da Gênese, do livro Gênese. São chegados tempos, mas o meu foco, até por conta do grupo que nós trabalhamos, né, que é a evangelização infantil, nós vamos dar ênfase à geração nova, né? Lógico, é o que a gente vai pretender estar trazendo alguns apontamentos, alguns temas, não só do livro Gênesis, mas também do livro Obras Póstumas. Acontece, gente, uma coisa que é importante, que eu cheguei à conclusão para mim, né, no decorrer dos meus estudos e reflexões, que para você entender esse tema de Gênesis, são chegados tempos e a nova geração, sem que você tenha feito um estudo e conheça a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, lei de progresso, lei de destruição, lei de trabalho, e assim vai, fica difícil a gente ter uma compreensão, pelo menos um pouquinho, do que significa esses tão festejados, falados, chegados os tempos de geração nova. Fica difícil. Nós temos que nos debruçar nas obras da codificação e outras obras para a gente entender, porque senão a gente entra em pânico. Entra em pânico, se desespera, porque os tempos chegaram, os sinais estão aí, não tem como negar, mas a gente precisa, né, buscar o conhecimento para a gente compreender verdadeiramente o que significa isso, por quê? Para a gente conseguir os recursos internos, para a gente passar e seguir adiante e fazer parte de espíritos que vão contribuir para um mundo melhor, que não seja agora, mas na encarnação, na próxima encarnação que virá, porque nós ainda temos, não é de hoje para amanhã, a gente sabe, né? A natureza não dá saltos, mas nós, como a gente vai ver aqui na fala dos espíritos, nós faremos parte da geração nova, porque nós vamos desencarnar. Não vamos? Estou certo ou estou errado? Não é isso? Então, nós faremos... Hoje nós estamos aqui na geração que está se despedindo, não é? Mas nós vamos voltar. E vamos fazer parte da geração nova. E quem sabe seremos... Olha eu começando a gesticular. Quem sabe seremos um índigo, um cristal? Por que não? Por que não? Né? Nós somos espíritos e acreditamos na evolução dos espíritos? Por que não? Então, vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui à nossa reflexão. Os sinais dos tempos, isso aí nós tiramos lá, os espíritos traz para a gente em Gênesis, a Gênese, né? Que ele fala que nosso globo está, como todos os outros, sujeito à lei do progresso. Então, ele progride fisicamente e moralmente. Né? Nós sabemos que nós vivemos hoje uma crise moral. E é necessário, para essa evolução, que o planeta, os seres, evoluam moralmente. Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, que diz que nós temos hoje tecnologia do século XXI e desenvolvimento emocional e moral do século X. Ainda. Mas vamos caminhar. Vamos caminhar. Então, eu não vou estar me pegando muito nos textos, não, tá, gente? Porque eles, às vezes, são um pouquinho longos, a gente vai tirando aquilo que a gente acha interessante estar trazendo aqui para vocês. Então, lá embaixo, quando a humanidade se torna madura para subir um degrau,
pode dizer que são chegados tempos marcados por Deus. E olha só, o capítulo ele fala de sinais. Sinais. Né? E aí a gente trouxe essa figura que não é novidade para nenhum de nós, né? Saímos de um mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações e caminhamos para a regeneração, para um mundo feliz, para mundos felizes. A regeneração é uma transição. É uma transição. Aí eu achei muito interessante essa escala, porque a gente tem a noção, olha só, nós estamos, olha aqui, ó, onde nós estamos hoje. Olha todos os degraus, olha de onde nós viemos e onde nós vamos chegar, onde nós chegaremos. E aí, inicia-se para os homens um período em que deverão fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Para tanto é necessário mais que inteligência, a elevação dos sentimentos, com a destruição do egoísmo, do orgulho que ainda subsiste. Não estamos falando nada de novo. Todo dia a gente fala sobre isso, sobre a questão do egoísmo, que é um mal que nós temos que vencer. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Tal movimento causará lutas de ideias. E seguimos. Seguimos não, segue, ó, tudo aqui, tá, gente? Qualquer reclamação, Espiritualidade Kardec, porque está lá em Gênesis e Obras Póstumas. Aí nós vamos trazer aqui, ó, Obras Póstumas, quando ele fala da regeneração humana. E aí eu trouxe esses pontos que eu achei interessante. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus. Não tem nada errado. Eu, pelo menos, entendo disso aqui que não tem nada errado. As coisas estão seguindo o que é conforme a lei divina. O mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Lógico, nós sabemos disso também. Uma grande emigração neste momento se opera. Aqui é vou fazer o teste. Beleza. Não se comporá tão só de espíritos superiores aqui. Essa imigração, quando a gente fala de imigração, gente, é porque tem gente saindo daqui. Pessoas, espíritos, almas estão emigrando, indo para outras esferas. E aí, quando se trata, né, do planeta Terra aqui, não se comporá tão só de espíritos superiores, já tendo progredido. Esses que vêm estão aptos a secundar o movimento regenerador, estão aptos. Nós sabemos, né? Porque a gente sabe que nós tem as obras de André Luiz, que ele fala dos completistas. Completistas são aqueles espíritos que vêm, cumprem a sua jornada, dão conta, e ótimo, mas poucos conseguem alcançar. E esses espíritos que também farão parte estão sujeitos a isso também. Ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão os pulsos da Terra. Isso aqui eu gostei, gente. Me deu alívio quando eu vi isso. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porquanto pertencerão à geração nova. Então, olha só, eu vou desencarnar, gente. Eu vou desencarnar. E eu vou voltar. E eu vou pertencer à geração nova. Aí eu vou estar lendo isso aqui, sabe? Alguém vai estar vendo, a Kelly lá está voltando. Eu vou pertencer à geração nova. Eu quero voltar melhor. Eu pretendo voltar melhor. É para isso que a gente está aqui. E a outra coisa que eu achei interessante, que quando, tanto na Gênese, tá, quanto em Obras Póstumas, quando ele fala que eles não estão sujeitos a ir a ser exilados do planeta, e ele diz que só aqueles que são cruéis, os maus, no sentido meu, aquele povo ruim, como diz o outro, né? Esses estão sujeitos realmente a serem exilados.
Mas a maioria, ela segue o fluxo, ela vai na onda, né? Então, muitas vezes, o que os espíritos nos dizem? Eles necessitam do desencarne, né? Para a gente sair, tirar essa persona, entrar no mundo espiritual, cair na real, para voltar, né? E aí voltamos na condição de espíritos para realmente contribuir para esse processo de progresso do planeta. E uma coisa que é interessante, então ele fala que muitos de nós reencarnaremos aqui. Aí eu fiquei pensando, gente, olha só, eu não preciso ser exilada para planeta Chupão. Me manda para a África. Me manda para um país desse, gente. Que hoje nós temos acesso à internet, você vê tragédias, você vê fome, você vê crianças, coisas assim que às vezes a gente não tem. Se você não tem estrutura emocional para ver, você não veja. Então, não reencarna. A próxima, vem para um país desse, não precisa ir para outro planeta chupão, não. Fica por aqui mesmo. Que aí a gente vai entender. E muitos de nós vai ser isso que vai acontecer. Estaremos reencarnando num país, num lugar onde a gente vai contribuir para o progresso, né, da humanidade. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes. Orai por esses endurecidos. Essa é a nossa obrigação. E aí, gente, eu tirei isso aí do livro Obras Póstumas, ainda falando sobre a regeneração, eu até copiei e colei de lá. Ele diz, olha só que interessante. Essa parte de obras póstumas, gente, eu achei assim, impactante. Para mim, foi algo que me impressionou, me impactou, né? Então, ele diz lá, né, os espíritos dizem, e o espírito que assina, salvo engano, é um espírito, é esse que assina, um espírito. Nós sabemos que nós temos espírito de verdade, que diz, segundo alguns, que é Jesus, trata-se de Jesus, mas, enfim. E aí, então, vamos lá, os espíritos nos dizem. É como se não... Os espíritos aqui? E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, é isso aí que nos interessa. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Gente, é só a gente olhar. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Está acontecendo. As leis da natureza não foram derrogadas, porque elas são perfeitas. E aqui a gente vê isso aqui, né? Kardec, os espíritos trazem isso para nós, e isso está, não temos como negar, são os sinais dos tempos. E ainda isso aqui nós trouxemos, já falando da geração nova, mas aí dentro do livro Obras Póstumas. Nós sabemos que Obras Póstumas foi um livro editado, né, depois do falecimento de Kardec, e aí eles trouxeram algumas psicografias e compilaram e fizeram, né, e publicaram essa obra. Então, lá em Obras Póstumas, quando ele fala da geração 9, e aí quem assina esse um espírito, né, que eu achei muito interessante, eu tirei também alguns trechinhos que eu achei assim, interessante trazer para a nossa reflexão. Olha só, gente, olha que bonito. A terra freme de alegria. Fala, meu Deus, como... a terra freme de alegria. Aproximam-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam porfiadamente por entrar na liça, na luta. Os espíritos de luz estão aí, eles estão lá disputando. Gente, eu quero reencarnar. Eu quero reencarnar, eu quero entrar, eu quero contribuir. Olha só. Sim, os pais do progresso, do espírito humano, deixaram uns as suas moradas radiosas e estão vindo ao nosso socorro.
Daqui a pouco, dos 4 cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão apavorados, jovens imberbes, sem barba, que jovem, garoto, né? Ali retorquir numa linguagem profunda aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. Nossos jovens de hoje não são mais os jovens de outros tempos. E aí, olha só, essa foi pesada. Essa, lá de Obras Póstumas, foi pesada, né? Mas a gente tem que refletir muito sobre isso. Olha o que eles nos dizem, esse um Espírito, para trás, todos vós negadores do progresso. Para trás com as vossas crenças de uma época que já se foi. Por que negais o progresso e vos esforçais por detê-lo? E que, desejando sobrepujar ainda e sempre, condensastes o vosso pensamento em artigo de fé, clamando para a humanidade toda. Será sempre criança e nós, eu, mãe da Roberta Kelly, que temos a iluminação do alto, estamos destinados a conduzir-te. Olha, gente, eu tenho a Roberta Kelly. Eu tenho que agradecer a Deus porque eu tive a experiência da Roberta Kelly. E eu confesso, sim, ela precisa de limites, e nossas crianças, né, precisam de limites, mas é um aprendizado. Não é nem igual Maria Augusto. Maria Augusto tem 24 anos. Então, para mim, eu considero essa uma oportunidade única. Essa parte foi uma psicografia em janeiro de 1866, e é um espírito, como a gente já tinha comentado. E continua, né, ainda, ó, no impulso, falando sobre esse processo evolutivo, no impulso irresistível que impele para frente, exclama: não, nada de passado. A nós, o futuro, nova aurora se ergue, e é para lá que tendem as nossas aspirações. Avante, diz ela, alargai-a a estrada, os irmãos nos seguem. Ide com a onda que nos arrasta. Necessitamos do movimento que é vida, ao passo que vós nos apresentais a imobilidade que é a morte. Os vossos santos mártires absolutamente não estão mortos, para que lhes imobilizeis o presente. Eles entreviram a nossa época e lançaram à morte como a estrada que havia a conduzi-los lá. A cada época, o seu gênio. Queremos lançar-nos à vida, porque os séculos vindouros que divisamos têm horror à morte. O Espiritismo matou a morte, né? Talvez não tenha matado ainda para nós, né, nos nossos corações, porque nós tememos, né? E sim, é natural, mas precisamos compreender que essa não é a nossa vida verdadeira, né? A nossa vida é espiritual. Então, dito isso, né, todas essas mensagens que os espíritos nos trazem a respeito dessa nova geração, né? E é lógico que aqui, gente, a gente trouxe assim uma pincelada e vale a pena a gente ler um pouco e refletir, né, sobre uma questão tão fundamental, porque olha só, eu vou desencarnar, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu preciso de um lugar um pouco melhor quando eu voltar. E aí a gente entra nesse tema assim tão falado, né? Aliás, eu ultimamente não tenho ouvido falar muito, não. Isso é porque, na verdade, isso aqui é um trabalho que eu já apresentei, mas hoje, quando eu voltei a esse trabalho, eu olhei ele com outros olhos, né? Tive a oportunidade de estar incluindo aqui outros temas, outras literaturas, né, que nós tínhamos também. Então, aí, falando da nova geração, nós trouxemos aqui, vou passar rápido, né, só para a gente ter conhecimento dessa obra de Valdo, que fala sobre as crianças índigos e cristais.
Lembrando que a Gênese, ela fala de espíritos vindos de outras esferas, né? Então, a gente não está fugindo daquilo que a doutrina nos mostra. Então, ele pergunta, né, quem são esses índigos e cristais? E aí ele fala que eles vieram por volta da década de 70, né? O texto aí é longo, né? Aí algumas características que eu acho interessante, né? Então, ele fala que aproximadamente, né, na década de 70, os psicólogos, os psicoterapeutas e os pedagogos começaram a notar a presença de uma geração estranha, muito peculiar. E tratavam-se de crianças rebeldes, hiperativas, né? Hoje parece que dobrou, né? O número de crianças rebeldes e hiperativas, necessitando de apoio médico. Mais tarde, com observações de outros psicólogos, chegou-se à conclusão de que se trata de uma nova geração. Uma geração espiritual especial para este momento de grande transição de um mundo de provas e expiações que irá alcançar um nível de mundo de regeneração. É lógico que a gente está falando de uma categoria de espíritos. Nem todos têm essa condição, mas nós todos poderemos chegar a uma condição melhor. E a nova geração continua lá, Divaldo, né, na entrevista. Inclusive, gente, tem um vídeo, tá, do Divaldo falando sobre esse tema, esse livro, que é muito interessante. Eu comecei a assistir e ele basicamente eles transcreveram o que ele diz nessa palestra dele. Então, essas crianças não poderiam ser confundidas com as portadoras de transtornos da personalidade, de comportamento, distúrbios da atenção. Como identificá-las com segurança? E aí ele relata, é uma grande dificuldade, porque realmente existem crianças portadoras, sim, né? Lógico, a gente sabe que existem. Aí agora é um tal de TDAH, aí a gente sabe que tem o autismo, tem uma série de doenças, né, de problemas, de transtornos que a gente sabe, mas aí ele questiona isso. Mas os estudiosos, aí ele fala, né, classificam, né, para você diferenciar, né, quais são os casos realmente, porque generalizou, é tudo TDAH, Mário Augusto tem uma namorada, ai meu Deus, ele não vai ouvir isso aqui não, né? Vai não, vai não. Ele tem uma namorada, a namorada do Mário Augusto, o filho e ela, todos têm o tal do TDAH e como é que é o outro lá, autismo em grau não sei das quantas. Transtorno do espectro autista. Pois é, gente. TEA. É louco, é uma coisa assim, a gente não dá conta. Eles têm alguma característica física própria? Você tem informações se o DNA deles são diferentes? A gente pensa, né? Um ET, como é que é isso, né? E ele fala algumas coisas, gente. Eu não vou estender aqui, porque isso aí é uma informação que não tem até, né? Como ele mesmo fala, ele não tem como, né, afirmar, faz o DNA, como é que é ou como deixa de ser. Mas tratam-se de espíritos, né? Olha ali, de uma outra dimensão e é como se ficassem enjaulados na nossa aparelhagem cerebral, não encontrando correspondentes próprios para expressar-se. Através das gerações sucessivas, o perispírito irá modelar-lhes o cérebro, tornando-o ainda mais privilegiado. Né? Então, não vai ser caiu de paraquedas um espírito lá de Alcione, né? Ele vai passar por todo um processo de adaptação ao planeta, pelo menos eu entendo dessa forma, tá, gente? Depois vocês fiquem à vontade, se vocês entenderem que alguma interpretação minha vocês não concordam, vocês falam com o Kardec ou com o Divaldo. Pode falar aqui, brincadeira. Então, vamos seguir aqui. Tem umas coisas interessantes mais à frente. Com que objetivo eles reencarnam na Terra? Aí ele fala, né? Traz lá, lembra da Gênese, né? Que Allan Kardec, com sabedoria, que lhe era peculiar no último capítulo de Gênesis, né? Que nós trouxemos anteriormente ali, alguns trechos, refere-se à nova geração que viria de uma outra dimensão. E vou descer ali para o próximo parágrafo. Na atualidade, esses Lúcifers voltaram. Lúcifers eram os anjos, né? Que era a denominação, eu acho que em grego. Espírito de luz.
Somente que, neste outro grande momento, estão vindo de Alcione. Eu adoro. Toda vez que fala, nasceu, veio de Alcione. Uma estrela de terceira grandeza do grupo das Pleiades, constituídos por 7 estrelas conhecidas pelos gregos, pelos chineses antigos e que fazem parte da constelação de Touro. Esses espíritos vêm agora em uma missão muito diferente dos capelinos, porque o momento é outro. É claro que nem todos serão bons. Todos os índigos apresentarão alto nível de intelectuais, mas os cristais serão, ao mesmo tempo, intelectualizados e moralmente elevados. Esse número é pequeno, mas, segundo a literatura espírita, né, e aqui no livro de Valdo, ele vem aumentando, né, com o passar do tempo. E aqui ele traz um exemplo, né, de um jovem, que ele é considerado como um novo Mozart, e é um exemplo desses espíritos, né, que têm um potencial, uma capacidade intelectual que surpreende. Que surpreende. Aqui são dados cronológicos, né, desde a década de 80, que se vem fazendo pesquisa, a literatura traz informações sobre esses espíritos, né, que estão chegando à Terra, denominados de índigos e cristais. Então, desde a década de 80, tem essa Nancy não sei pronunciar, mas entendeu? Todos esses pesquisadores, escritores, enfim, que eles trabalham, pesquisam e têm, né, a literatura, material referente a esse tema. E crianças índigos e cristais, aquelas que vivem pela verdade. Assim, é bonito, né? Eu gosto, assim, é uma coisa que me emociona muito. Espíritos de uma outra dimensão, nós sabemos que há muitas moradas na casa do meu pai. E, assim, aí, seguindo, aqui eu achei interessante, não vou, porque isso, quando eu pesquisei, eu trouxe do outro material, porque aqui ele fala sobre a constelação, sobre Alcione. Então, no sistema, né, no universo, a localização desse planeta, dessa estrela, né, há uma proximidade, né, do planeta. Não sei, gente, porque não é minha área, eu não sou astrônoma, não entendo muito pouco, né? Mas desde a década de 1961 que há uma aproximação do nosso sistema, ele se aproxima desse sistema, né, de Alcione. Então, na verdade, todas essas informações nos levam a crer, né, a fechar com aquilo que a Gênese traz. Esse momento, né, em que Alcione, a estrela Alcione, e todos esses planetas que fazem parte dessa Pleiade, né, o planeta Terra, por aí, perto desse sistema, ele passa, e aí é um momento de né, abertura de portais, ou que facilita essa transição entre espíritos de outros planetas, né, e que contribui para a vinda desses que ajudarão na evolução do planeta. Então, aqui, não é pretensão minha, porque não é uma área que eu domino, e é interessante que Gênesis tem um capítulo que é o espírito que assina, Árago ou Aragô, Árago, né? É um astrônomo francês, né? Um grande pesquisador, que traz algumas informações sobre os sistemas planetários, né? O encontro entre sistemas planetários diferentes, o reflexo disso para o planeta, o reflexo disso para a atmosfera dos planetas, para nossa atmosfera, o nosso corpo físico. Então, é uma coisa que acontece a nível
planetário, né, de sistema que tem reflexo para todos nós. Mas não vou nem entrar, não, que chega a dar um nó na minha cabeça quando eu vejo essas coisas. Então, aí, desde a década de 80, quando a Terra começou a entrar no cinturão de fótons, né? Esse cinturão de fótons está relacionado com o planeta, com a estrela Alcione, estamos nos sintonizando com a quarta dimensão e nos preparamos para receber a radiação de Alcione, estrela de quinta dimensão. Zona arquetípica. Arquetípica, aí a gente lembra de Carl Gustav Jung, né? Que ele fala dos arquétipos, de sentimentos e sonhos, onde é possível contactar com planos mais elevados do universo. A quarta dimensão é emocional e não física. E aí, algumas informações interessantes, né? Esse período de imersão, a Terra fica em imersão por 2.000 anos, tendo entrado desde a década de 80. Então, isso bate com aquela informação que Divaldo fala, nos traz, né? Desde a década de 80. Mas Kardec também, em Gênesis, ele fala da chegada desses espíritos. Tá? Então, desde esse período que eles já estão aportando, já estão chegando, e agora o número desses espíritos eles têm aumentado cada vez mais. A radiação gera mudanças em todas as moléculas e átomos do nosso planeta e de quem o habita, né? Isso tem reflexo para todos nós. Aí tem a questão de que o tempo mudou, né? A gente tem aquela sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido. E aqui ele fala da abertura de portais. Quando a gente fala assim, abertura de portais, a gente acha uma coisa assim meio mística, fala, ixi, gente, o que é isso? Mas são palavras, para mim, são palavras só, né? Abertura de portais é o quê? De alguma forma, algum intercâmbio que vai facilitar essa vinda desses espíritos. Temos o nome de portais? Que seja portais, mas que eles venham. Isso é o mais importante. E aí, quem são os índigos e cristais? Né? Aqui, rapidinho, né? Os índigos são crianças jovens e adultos com características especiais que reencarnaram nas últimas décadas, já sob a influência desse cinturão de fóton lá de Alcione. Então, hoje, todo mundo que nasce, eu falo bem assim, veio de Alcione. Tem umas criaturinhas nossas da evangelização que eu falo, gente, esse veio de Alcione. Tem um pequenininho que esses dias ele falou, a gente tem assim, eu ri tanto. A gente conversando, ele falou bem assim, eu vim numa nave, e aí me jogaram bem aqui em Santa Teresa. Eu falei, mas, gente, ele falava assim, lógico, né? É engraçado. Mas pequenininho, ele tem uns 4 anos, é o filho da Luana, né? Que ela vem aqui para a evangelização. Mas, gente, é tão interessante, e ele insistia naquilo. Ele falou, a hora que a gente estava na sala, e depois, quando a gente estava, que eu estava levando ele para casa, ele falou, eu vim numa nave, a nave, ou ele caiu, entendeu? Da nave, aqui, em Santa Teresa, né? Especialmente Santa Teresa. Eles têm idade aproximadamente de 0 até mais ou menos 30 anos. E aí os índigos eles dizem que ele tem uma... no livro de Divaldo ele fala também, tá, gente, isso. Eu suprimi lá um pouco, mas quem tiver interesse, eu não li a obra, mas a entrevista dele eu cheguei a ler ela toda. São guerreiros, olhos grandes, temperamento forte, são determinados, rápidos, impacientes, rebeldes e conscientes, precisando de limites. Claro, precisam. Então, nós podemos e devemos dar a nossa contribuição, né? Porque nós precisamos dessa geração, mas ela precisa das nossas contribuições. E aqui eu queria só abrir um parênteses para voltar lá naquela parte que o Livro dos Espíritos, que é Obras Póstumas, fala dos autossuicídios até entre crianças. Isso é preocupante, porque se crianças estão se suicidando, eu fiquei me perguntando, somos nós que não estamos dando conta de fazer o mínimo para as nossas crianças? Para uma criança se suicidar?
Então, se nós temos a responsabilidade, será se a gente está cumprindo o nosso dever realmente? Será se cumprimos o nosso dever? Sabe, eu fiquei pensando sobre isso. Atentos a tudo, ainda os índigos, né? Atentos a tudo o que acontece ao seu redor. Os cristais, aura translúcida, olhos grandes e penetrantes, extremamente sábias, alegres e calmos, estão muito além das crianças de sua idade, até de nós. Nos olham intensamente, esperam a retribuição do nosso olhar. Comunicativas, generosos, hipersensíveis, irradiam paz e tranquilidade. Comunicam-se, características, né, ainda, comunicam-se aos seres dos novos tempos, rejeitam as diretrizes que a sociedade convencional considera importante, vêm com a missão de transformar e modificar, estimular, até que os espíritos dizem que essa escola de espíritos, eles serão muito mais intuitivos, muito mais preocupados com o mundo, com a espiritualidade. E aí a gente deve falar assim, pelo amor de Deus, gente, você já olhou? Eu vim andando para cá, né? E aí a festa do imigrante acabou. E os jovens pela rua, né? Aí eu fiquei pensando na minha palestra de hoje, falei, Jesus. Mas, né? Nem tudo está como tem que ser. Façamos a nossa parte da melhor forma possível. E é importante a gente lembrar que não devemos colocar rótulos em nossas crianças e adultos. Cada um de nós tem a sua missão neste planeta. Então, nós estamos aqui trazendo essa reflexão sobre os índigos e cristais, sobre a nova geração, sobre uma transição, mundo melhor que vem, não é hoje nem amanhã. Segundo Haroldo Dutra, nós estamos na 6ª semana sideral, que é de 1000 anos. 6ª semana sideral. Tem um estudo muito interessante de Haroldo Dutra na internet, né, disponível lá, que uma das coisas que chamou muita atenção. A nova geração, desculpe, mas ousaremos a trazer um pouquinho o que nós achamos que é a nova geração. Essa é uma nova geração. Ele que falou que ele caiu de uma nave. É o pequenininho, foi esse. O tio, ele não fala nem direitinho, ele fala 4 anos. Tio, eu caí de uma nave, eu caí aqui. Essa é uma nova geração. É a nossa querida. Deu branco. Até voou agora. Ju, depois você me socorre aí, me fala. É nós evangelizando. Pietra. Pietra. Pinho tem 3 anos, o primeiro. Tem 3 aninhos. Vai lá, tia Ju, me ajuda. Nosso querido, conhece? Pedro. A nossa querida tia Ju? Naeli. Não, Naeli. Raina. Raina, né? Raina. Ravi. Lele, nossa querida Lele. Olha só que delícia. Maria Mariá. Uma figura, tá, gente? Os desenhos dela são lindíssimos. Participa, inteligentíssima. Aliás, todos eles, né? Coruja que não gaba o toco. Ai, gente, aí, ó. Esse aqui é minha luz. Não, eu vou fazer igual. Com ela, cada mergulho é um flash. Ai, linda. Essa aqui é a nossa querida Lili. Alice. Ó, Miguel Durão. Olha os olhos, gente, não são lindos? Miguel Francisco. Ajuda, tia. Heitor. Heitor. Ai, olha o rosto, gente. Olha só que delícia.
E esse fechou com chave de ouro, não é? É o nosso querido Raul. Muito carinhoso. Todos eles, gente, todos eles são inteligentíssimos, muito carinhosos. E vale a pena investir nessa geração. Vale a pena acreditar. Eu acredito num mundo melhor. Eu acredito numa geração nova. E que nós possamos nos preparar cada dia mais para que possamos fazer parte dessa geração nova. Muito obrigada a todos. Tá? Foi uma alegria muito grande. Eu gosto de falar sobre isso. E que Jesus nos abençoe.